Paulo tinha apenas 14 anos, mas sua vida já carregava um peso que muitos adultos não conseguiriam suportar. Desde pequeno, ele tinha uma ligação muito forte com seu avô materno, Pedro. O avô era mais do que uma figura familiar para Paulo. Ele era um mentor, um amigo e, acima de tudo, um substituto para a mãe que ele havia perdido tão cedo. A mãe de Paulo havia falecido quando ele tinha apenas 6 anos. Desde então, ele e seu pai, Francisco, viveram uma relação distante e fragmentada. Francisco, um homem de poucas palavras e muitos silêncios, parecia não saber como lidar com o filho após a morte da esposa. Trabalhando longas horas como motorista de caminhão, Francisco estava ausente na maior parte do tempo, deixando Paulo sob os cuidados atentos do avô Pedro. Pedro era um mecânico respeitado na pequena cidade onde viviam. Sua oficina, localizada nos fundos da casa, era um verdadeiro santuário para Paulo. O cheiro de óleo, o som das ferramentas e o brilho das peças metálicas encantavam o garoto desde que ele podia se lembrar. Ali, ele passava horas observando o avô trabalhar, aprendendo os segredos dos motores e sonhando com o dia em que ele próprio se tornaria um mecânico tão habilidoso quanto Pedro. Certa tarde, após a escola, Paulo correu até a oficina do avô, onde sabia que Pedro estaria trabalhando em algum projeto. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e a oficina estava imersa na luz suave do entardecer. "Oi, vô?" Paulo chamou, entrando na oficina com um sorriso no rosto. Pedro levantou o olhar debaixo do capô de um carro velho e sorriu de volta. "Olá, meu rapaz", respondeu Pedro, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. "Como foi na escola hoje?" "Foi bom. Tivemos uma prova de matemática e acho que me saí bem", disse Paulo, aproximando-se do avô. "E você? Está trabalhando nesse carro desde ontem, né?" "Sim, é um carro antigo. Precisa de bastante cuidado. Mas nada que não possamos resolver juntos, não é mesmo?" Pedro piscou para Paulo, que se sentiu orgulhoso por ser incluído no trabalho. Paulo pegou uma chave de fenda e começou a ajudar o avô, sentindo-se em casa naquele ambiente familiar e seguro. Enquanto trabalhavam, conversavam sobre a vida, sobre os carros e sobre os sonhos de Paulo. "Vô, um dia eu quero ser um mecânico tão bom quanto você", disse Paulo, com os olhos brilhando de determinação. Pedro parou por um momento, olhando o neto com um misto de orgulho e ternura. "Eu não tenho dúvidas disso, Paulo. Você tem talento e paixão pelo que faz, e isso é o mais importante. Além disso, você tem o coração no lugar certo", disse Pedro, colocando a mão no ombro de Paulo. "Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você." A menção à mãe de Paulo trouxe um silêncio momentâneo entre eles. Era um assunto delicado, mas Pedro sempre soube como lidar com a dor de maneira reconfortante. "Sinto falta dela, vô", murmurou Paulo com a voz embargada. "Eu sei, meu querido, eu também sinto", respondeu Pedro, puxando Paulo para um abraço apertado. "Mas saiba que ela está sempre com você em cada escolha que você faz, em cada conquista sua." Depois de um longo abraço, eles voltaram ao trabalho, e a oficina se encheu novamente dos sons familiares de ferramentas e risadas. A presença de Pedro era um alicerce na vida de Paulo, uma constante em meio às incertezas de sua adolescência. Francisco, por outro lado, era uma figura distante e quase desconhecida para Paulo. As poucas conversas que tinham eram superficiais e breves. Francisco parecia carregar um peso invisível, uma dor que ele nunca compartilhava com o filho. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, Paulo pensou em como seria bom se pudesse se aproximar do pai, compartilhar com ele suas paixões e sonhos, assim como fazia com o avô. Mas esses momentos eram raros, e Paulo se contentava com o carinho e o apoio de Pedro. Os dias seguiam seu curso, e Paulo continuava a aprender e crescer sob a orientação do avô.
Cada peça que ele desmontava e montava, cada motor que consertava, era um passo a mais em direção ao seu sonho. E apesar das dificuldades e da ausência paterna, Paulo sabia que tinha em Pedro o apoio incondicional de que precisava para seguir em frente. E assim, a vida de Paulo continuava, marcada pelo amor pelos carros e pela profunda ligação com o avô, que era a rocha em que ele se apoiava nos momentos mais difíceis. Era uma tarde ensolarada quando Paulo voltou do colégio, ansioso para compartilhar com o avô as novidades do dia. Ele entrou na casa com um sorriso, mas algo estava diferente. A oficina estava silenciosa. O som habitual das ferramentas estava ausente. Paulo sentiu um frio na espinha. "Vô?" chamou ele, caminhando em direção à oficina. Ao entrar, Paulo encontrou seu avô caído no chão, ao lado de um carro parcialmente desmontado. O coração de Paulo disparou e ele correu até Pedro, ajoelhando-se ao seu lado. "Vô, você está bem?" perguntou, a voz tremendo de preocupação. Pedro abriu os olhos lentamente e um sorriso fraco surgiu em seus lábios. "Paulo, meu menino", murmurou ele com dificuldade para falar. "Vou chamar ajuda, fique aqui", disse Paulo, levantando-se rapidamente. Ele correu até a porta da frente e começou a gritar por ajuda. Os vizinhos, ao ouvirem os gritos desesperados de Paulo, correram até a casa. Dona Maria, a vizinha mais próxima, foi a primeira a chegar. "O que aconteceu, Paulo?" perguntou ela, já ligando para a emergência ao ver Pedro no chão. "Meu avô, ele está mal", Paulo respondeu, a voz embargada de pânico. Poucos minutos depois, a ambulância chegou. Os paramédicos rapidamente estabilizaram Pedro e o colocaram na maca. Paulo segurou a mão do avô, tentando conter as lágrimas. "Vô, você vai ficar bem. Estou aqui com você", disse ele, enquanto os paramédicos o levavam para a ambulância. Pedro apertou a mão do neto, os olhos brilhando com uma mistura de dor e amor. "Eu te amo, Paulo. Sempre tive orgulho de você. Nunca se esqueça disso", disse Pedro, a voz fraca, mas carregada de emoção. "Eu também te amo, vô. Por favor, não me deixe", Paulo respondeu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Dentro da ambulância, enquanto os paramédicos tentavam estabilizar Pedro, ele continuava a olhar para Paulo, como se estivesse se despedindo. Paulo sentiu um aperto no coração, um pressentimento terrível. Ao chegarem ao hospital, Pedro foi levado imediatamente para a sala de emergência. Paulo foi deixado na sala de espera, as mãos ainda tremendo, o rosto molhado de lágrimas. O tempo parecia se arrastar dolorosamente enquanto ele esperava notícias. Após o que pareceram horas, um médico se aproximou com uma expressão grave. "Paulo!" chamou ele, olhando para o garoto com simpatia. "Seu avô sofreu um ataque cardíaco. Fizemos tudo o que podíamos, mas ele não resistiu. Sinto muito." O mundo de Paulo desmoronou naquele instante. Ele caiu de joelhos, as lágrimas fluindo livremente. A dor da perda era esmagadora, e ele sentia como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado. Sentado sozinho em um banco do hospital, Paulo não conseguia parar de pensar em como seria sua vida sem o avô. Pedro era seu guia, seu mentor, a pessoa que mais amava no mundo. A incerteza e a tristeza eram esmagadoras. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Francisco apareceu no hospital. Ele parecia desconfortável, sem saber exatamente como consolar o filho. "Paulo", chamou ele, a voz hesitante. Paulo levantou o olhar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Francisco sentou-se ao lado dele, sem saber muito bem o que dizer ou fazer. "Eu sinto muito pelo seu avô", disse Francisco, colocando a mão no ombro de Paulo de maneira desajeitada. "Sei que ele era muito importante para você." Paulo assentiu, sem conseguir falar. O silêncio entre eles era pesado, cheio de coisas não ditas. Francisco queria confortar o filho,
mas a distância emocional entre eles tornava isso difícil. Eu estou aqui para você, Paulo. Mesmo que não tenha sido muito presente, eu estou aqui agora, disse Francisco, a voz trêmula. Paulo olhou para o pai, vendo pela primeira vez um vislumbre de vulnerabilidade no rosto dele. Talvez, pensou, esse fosse o começo de algo novo entre eles. Mesmo em meio à dor e à perda, havia uma pequena esperança de que pudessem se aproximar. Eles ficaram sentados juntos, em silêncio, compartilhando o peso da perda e a esperança de um novo começo. O dia do enterro de Pedro foi nublado e triste. O céu cinzento parecia refletir a dor que Paulo sentia em seu coração. Ele ficou ao lado do caixão do avô, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Francisco estava ao seu lado, visivelmente desconfortável, tentando encontrar uma maneira de consolar o filho. Vai ficar tudo bem, Paulo, disse Francisco, colocando a mão no ombro do garoto de maneira desajeitada. Seu avô está em um lugar melhor agora. Paulo assentiu, mas não disse nada. As palavras de consolo do pai não conseguiam preencher o vazio que Pedro havia deixado em sua vida. Ele se sentia perdido, como se a bússola que sempre o guiara tivesse desaparecido. Depois do enterro, a casa do avô parecia mais vazia do que nunca. As ferramentas na oficina estavam em silêncio, e a ausência de Pedro era palpável em cada canto. Francisco decidiu que era melhor para Paulo se mudar para a casa dele, onde poderia receber o cuidado e o apoio de uma família. Francisco estava casado há 1 ano com Elizabeth, uma mulher gentil e atenciosa. Elizabeth tinha um filho de um casamento anterior, Ronaldo, que tinha a mesma idade de Paulo. Quando Paulo chegou à nova casa, foi recebido calorosamente por Elizabeth e Ronaldo. Paulo, essa é Elizabeth, minha esposa, e esse é Ronaldo, disse Francisco apresentando-os. É um prazer te conhecer, Paulo, disse Elizabeth sorrindo. Sinta-se à vontade, esta casa agora é sua também. Oi, Paulo, cumprimentou Ronaldo com um sorriso amigável. Ouvi dizer que você gosta de carros. Eu também sou fã de carros. Podemos falar sobre isso depois, se você quiser. Paulo acenou timidamente, ainda abalado pela perda do avô. No entanto, a recepção calorosa fez com que ele se sentisse um pouco mais à vontade. Ele foi levado ao seu novo quarto, que era aconchegante e bem decorado. Nos dias seguintes, Paulo começou a se adaptar à nova rotina. Elizabeth tratava-o como se fosse seu próprio filho, sempre perguntando se ele estava bem, se tinha fome ou se precisava de ajuda com a tarefa de casa. Paulo, você já fez sua lição de casa? Perguntava ela gentilmente enquanto preparava o jantar. Sim, já fiz. Obrigado, respondia Paulo, sentindo-se acolhido pelo cuidado dela. Ronaldo também se tornou um grande amigo para Paulo. Compartilhavam interesses comuns, especialmente o amor por carros. Muitas vezes passavam as tardes conversando sobre motores, modelos e sonhos de se tornarem mecânicos. Você sabia que meu avô tinha uma oficina? Disse Paulo a Ronaldo em uma dessas conversas. Eu costumava passar muito tempo lá, aprendendo com ele. Isso é incrível, respondeu Ronaldo, os olhos brilhando de entusiasmo. Podemos tentar montar um modelo juntos algum dia? Claro, adoraria, disse Paulo, sorrindo pela primeira vez em dias. Apesar de ainda sentir profundamente a falta do avô, Paulo começou a encontrar um novo equilíbrio em sua vida. A forma como Francisco, Elizabeth e Ronaldo o tratavam fez com que ele se sentisse mais confortável e menos sozinho. Francisco, mesmo com sua dificuldade em expressar emoções, estava se esforçando para se conectar com o filho. Certa noite, Francisco entrou no quarto de Paulo enquanto ele estava deitado na cama, olhando para o teto. Paulo, só quero que você saiba que estou aqui para você. Sei que nunca fui muito bom em mostrar isso, mas eu me importo com você, disse Francisco, sentando-se na beirada da cama. Paulo olhou para o pai, vendo a sinceridade em seus olhos. Eu sei, pai. Obrigado por estar aqui, respondeu Paulo,
sentindo-se um pouco mais próximo do pai. A dor da perda de Pedro ainda estava presente, mas o amor e o cuidado de sua nova família estavam ajudando Paulo a seguir em frente. Ele sabia que nunca esqueceria o avô, mas também sabia que não estava sozinho. E com o tempo, ele começou a acreditar que, mesmo sem Pedro ao seu lado, ele conseguiria realizar seus sonhos e encontrar felicidade novamente. Francisco observava seu filho com atenção. Apesar de Paulo estar se adaptando bem à nova casa e à nova família, Francisco ainda percebia a tristeza nos olhos do garoto. Decidido a fazer algo especial para alegrar o filho, Francisco teve uma ideia. No dia seguinte, Francisco foi até a antiga oficina de Pedro. Lá, ele encontrou um dos carros antigos que Pedro estava montando. O carro estava inacabado, mas Francisco sabia que aquele projeto significava muito para Paulo. Com a ajuda de alguns amigos, ele transportou o carro incompleto até sua casa. Quando Paulo chegou do colégio naquela tarde, encontrou o carro antigo estacionado no quintal. Seus olhos se arregalaram de surpresa e felicidade ao ver o projeto do avô ali, à sua frente. "Pai, isso é o carro do vô!" exclamou Paulo correndo até o veículo. "Como você conseguiu trazer ele aqui?" Francisco sorriu, sentindo-se satisfeito com a reação do filho. "Achei que seria uma boa surpresa para você. Podemos terminar de montá-lo juntos. O que acha?" disse Francisco, colocando a mão no ombro de Paulo. Pela primeira vez desde a morte do avô, Paulo sentiu uma alegria genuína. Ele abraçou o pai, agradecendo pela surpresa. "Isso significa muito para mim, pai. Obrigado", disse Paulo, com os olhos brilhando de emoção. Ronaldo, que estava observando a cena de longe, sentiu uma pontada de inveja. Embora Francisco não fosse seu pai biológico, ele desejava receber a mesma atenção e carinho. Elizabeth, ao ver o carro velho no quintal, fez uma expressão estranha, mas sabia que aquilo era importante para Paulo. "É um bom gesto, Francisco. Se isso faz Paulo feliz, é o que importa", disse Elizabeth, embora sua expressão demonstrasse alguma preocupação com a presença do carro no quintal. "Eu vou precisar viajar por algumas semanas", disse Francisco a Paulo mais tarde naquela noite. "Mas prometo que voltarei logo. Quero que você comece a planejar o que faremos no carro, ok?" Paulo sentiu um aperto no peito ao ouvir sobre a viagem do pai. Estava começando a se acostumar com a presença de Francisco e não queria que ele fosse embora por tanto tempo. "Eu vou sentir sua falta, pai", disse Paulo com um nó na garganta. Francisco o abraçou apertado. "Eu também vou sentir sua falta, filho. Mas você está em boas mãos. Elizabeth vai cuidar bem de você", respondeu Francisco, tentando confortá-lo. Elizabeth apareceu na porta com um sorriso caloroso. "Não se preocupe, Francisco. Eu cuidarei de Paulo. Ele estará seguro e bem aqui", disse ela, olhando para Paulo com ternura. Francisco então se despediu de todos, entrou em seu caminhão e foi embora, deixando Paulo e Elizabeth sozinhos na casa. "Vamos entrar, Paulo. Você teve um dia longo", disse Elizabeth, conduzindo-o de volta para dentro. Paulo seguiu para o seu quarto, sentindo a solidão pesar sobre ele novamente. Mas a visão do carro no quintal lhe dava uma sensação de esperança e conexão com o avô. Ele sabia que, com o apoio de Elizabeth e a promessa de seu pai de voltarem a trabalhar juntos no carro, as coisas poderiam melhorar. Paulo deitou-se na cama, olhando para o teto, e pouco a pouco suas preocupações começaram a se dissipar. Ele adormeceu com a imagem do avô e do carro em sua mente, sentindo que, de alguma forma, Pedro ainda estava com ele. No dia seguinte, Paulo foi acordado cedo por Elizabeth. Ela entrou em seu quarto com uma expressão séria e uma lista de tarefas nas mãos. "Paulo, preciso que você me ajude a lavar a casa hoje", disse ela, sem dar muita margem para discussão. Paulo, ainda sonolento, levantou-se e começou a trabalhar. Enquanto ele esfregava os pisos e limpava os móveis, observava Ronaldo jogando videogame na sala.
Perguntou-se por que o meio-irmão não estava ajudando, mas decidiu não dizer nada. Sabia que não adiantaria. Elizabeth ajudou um pouco na limpeza, mas logo foi para o telefone e começou a conversar com uma amiga. Paulo, então, ficou praticamente sozinho com as tarefas da casa. Ele limpou cada cômodo, sentindo o cansaço crescer, mas obedecia à madrasta sem reclamar. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Elizabeth começou a pedir que Paulo fizesse cada vez mais tarefas, mesmo após a escola. Ele limpava as roupas, fazia compras e ajudava com a cozinha. Ronaldo, por outro lado, continuava com suas atividades sem ser incomodado. Paulo se sentia exausto, mas não queria causar problemas. Ronaldo notou que Paulo estava sempre ocupado e por isso começou a se afastar. Não havia mais tempo para conversarem sobre carros ou brincarem juntos. Paulo sentia falta dessas interações, mas não conseguia encontrar uma maneira de equilibrar as tarefas e o lazer. Certa tarde, enquanto lavava os pratos, a campainha tocou. Elizabeth foi atender e, pouco depois, voltou com um homem ao seu lado. "Paulo, este é André, meu irmão", disse Elizabeth, apresentando o homem. "Prazer em conhecê-lo, Paulo", disse André, estendendo a mão. Paulo enxugou as mãos e cumprimentou André, sentindo-se um pouco desconfortável com a presença dele. Enquanto Paulo continuava a lavar os pratos, André e Elizabeth se sentaram à mesa da cozinha, conversando animadamente. Paulo notou que, nos dias seguintes, Elizabeth se tornou ainda mais rigorosa com ele. As palavras dela eram cada vez mais grossas e ásperas, enquanto tratava Ronaldo com carinho e atenção. 2 semanas depois, Francisco finalmente voltou para casa. Paulo ficou radiante ao ver o pai, que trouxe presentes para todos. Francisco, percebendo a alegria de Paulo, sorriu e o abraçou. "Tenho uma surpresa para você, Paulo", disse Francisco, entregando-lhe uma caixa. Dentro havia um conjunto de ferramentas novinhas, para você usar no carro do seu avô. "Obrigado, pai", disse Paulo, emocionado com o presente. Com a volta de Francisco, o comportamento de Elizabeth mudou drasticamente. Ela voltou a tratar Paulo bem, oferecendo-lhe atenção e carinho, como havia feito antes da partida de Francisco. Paulo notou a diferença, mas não disse nada, apenas aproveitou o tempo com o pai e a nova harmonia em casa. A vida parecia voltar ao normal, e Paulo se sentiu mais aliviado e feliz. Embora as semanas anteriores tivessem sido difíceis, ele agora tinha a chance de desfrutar da presença do pai e continuar seu sonho de trabalhar no carro do avô. Francisco e Paulo começaram a montar o carro peça por peça. Era um projeto árduo, mas gratificante, que os aproximava ainda mais. Eles passavam tardes inteiras na garagem, trocando peças, apertando parafusos e discutindo sobre a melhor maneira de restaurar o veículo. Tudo parecia estar voltando ao normal, e a vida seguia um ritmo tranquilo e produtivo. Um dia, enquanto estavam imersos no trabalho, André apareceu para uma visita. Ele cumprimentou Francisco com um sorriso amigável. "Oi, Francisco. Como vão as coisas?", perguntou André, apertando a mão dele. "Estamos indo bem, trabalhando no carro do Pedro", respondeu Francisco, apontando para o veículo. "Parece um bom projeto. Talvez eu possa ajudar algum dia", disse André, observando o carro com interesse. "Seria ótimo. Sempre é bom ter mais mãos para ajudar", respondeu Francisco, aceitando a oferta com gratidão. Depois de uma breve conversa, André foi falar com sua irmã, Elizabeth, antes de se despedir e ir embora. Francisco então percebeu que Paulo parecia mais cansado e magro do que o habitual. Preocupado, ele chamou o filho para uma conversa. "Paulo, você está bem? Tem algo que queira me contar?", perguntou Francisco, observando atentamente o rosto do filho. Paulo hesitou por um momento, mas decidiu não preocupar o pai. "Estou bem, pai. Só estou estudando muito para as provas", respondeu, forçando um sorriso. Francisco assentiu, mas a preocupação não desapareceu de seu olhar. Poucos dias depois, Francisco teve que viajar novamente.
A notícia deixou Paulo apreensivo, temendo o que poderia acontecer na ausência do pai. "Vou sentir sua falta, pai", disse Paulo, abraçando Francisco com força. "Eu também, filho. Mas volto logo. Cuide-se e qualquer coisa. Me liga", respondeu Francisco, tentando tranquilizar o filho. Assim que Francisco saiu para viajar, Elizabeth mudou drasticamente. Ela voltou a tratar Paulo com frieza e autoritarismo, fazendo-o de empregado novamente. As tarefas se acumulavam e Paulo mal tinha tempo para estudar ou descansar. Ronaldo, por sua vez, continuava recebendo tratamento preferencial, o que aumentava ainda mais o sentimento de injustiça em Paulo. Uma semana depois, Francisco voltou para casa. Ele imediatamente notou que Paulo estava ainda mais magro e cansado e suas notas haviam piorado. Preocupado, chamou o filho para uma conversa séria. "Paulo, eu estou vendo que você não está bem. O que realmente está acontecendo?", perguntou Francisco, a voz carregada de preocupação. Paulo finalmente decidiu contar a verdade. "Pai, enquanto você estava fora, Elizabeth me tratou como um empregado. Eu tive que fazer todas as tarefas da casa sozinho. Estou cansado e não consigo estudar direito", confessou Paulo, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Francisco franziu a testa, incrédulo. "Paulo, isso é sério. Mas Elizabeth está tentando te ensinar a ser responsável. Você precisa aprender a lidar com suas responsabilidades", disse Francisco sem perceber a gravidade da situação. "Não, pai. Ela me trata mal. É diferente de aprender a ser responsável", insistiu Paulo. Mas a decepção era evidente. Francisco suspirou, achando difícil acreditar nas palavras do filho. "Eu sei que é difícil, mas confie em mim. Elizabeth só quer o seu bem", disse ele, encerrando a conversa. Naquela noite, Paulo foi dormir com o coração pesado e triste. Sentia-se incompreendido e sozinho, incapaz de fazer o pai entender o que realmente estava acontecendo. As lágrimas caíam silenciosamente enquanto ele olhava para o teto, desejando que as coisas fossem diferentes. E assim, a escuridão da noite abraçou Paulo, que adormeceu com a mente cheia de preocupações e o coração cheio de tristeza. Francisco teve que viajar novamente, deixando Paulo com um sentimento de apreensão. Assim que Francisco partiu, Elizabeth se tornou ainda mais dura. "Paulo, limpe toda a casa hoje e quero tudo impecável", ordenou ela, sem espaço para contestação. Paulo obedeceu em silêncio, começando a limpar a casa enquanto Elizabeth e Ronaldo se preparavam para sair. "Vamos para a pizzaria, divirta-se limpando", zombou Ronaldo, rindo enquanto entrava no carro. Paulo assistiu ao carro se afastar, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. Ele começou a limpar a sala, esfregando o chão e tirando o pó dos móveis. Mas seus pensamentos estavam longe. Sentia-se injustiçado, mas sabia que reclamar só pioraria a situação. Elizabeth tratava Ronaldo como um príncipe, enquanto ele, Paulo, era tratado como um empregado. Enquanto limpava, Paulo se lembrava das conversas que tinha com seu avô Pedro. O avô sempre o encorajava a ser forte e a nunca desistir, mesmo nas situações mais difíceis. Esses pensamentos o ajudavam a seguir em frente, apesar das adversidades. Depois de limpar a sala, Paulo foi para a cozinha e começou a lavar os pratos. O trabalho parecia interminável, mas ele continuava firme. Finalmente, depois de horas de limpeza, ele terminou todas as tarefas e foi dormir, exausto. Já passava de meia-noite quando Elizabeth e Ronaldo voltaram para casa. Eles estavam acompanhados por André. Paulo ouviu o barulho do carro chegando e decidiu trancar-se em seu quarto para evitar confrontos. Porém, o barulho das risadas e conversas vindas da sala o deixou curioso. No meio da noite, Paulo acordou com sede e decidiu ir até a cozinha beber água. Enquanto descia as escadas, ouviu vozes na sala. Curioso, espiou e viu André e Elizabeth conversando em voz baixa. "Você acha que Francisco não desconfia de nada?" perguntou André, com um sorriso malicioso. "Ele nem imagina. Francisco é um tolo.
respondeu Elizabeth, rindo enquanto pegava uma taça de vinho. Ele caiu direitinho na nossa mentira, achando que somos irmãos, quando na verdade somos apenas amigos, disse André, com uma expressão de triunfo. Paulo sentiu o coração disparar ao ouvir isso. Eles tinham mentido para Francisco o tempo todo. Elizabeth continuou. Ele é tão ingênuo. Se soubesse a verdade, ficaria devastado, mas ele nem suspeita. Ela riu novamente, e André a acompanhou. E o que vamos fazer agora? Perguntou André, sentando-se mais perto de Elizabeth. Continuamos com o plano? Claro, continuamos. Tudo está saindo conforme planejado. Francisco confia em mim cegamente. Ela tomou um gole do vinho e olhou para André. Precisamos apenas manter Paulo sob controle. Ele é o único que pode atrapalhar nossos planos. Esse garoto? Ele parece esperto, comentou André, franzindo a testa. Mas se ele tentar alguma coisa, sabemos como lidar com ele. Paulo sentiu um frio na espinha. Ele nunca imaginou que Elizabeth pudesse estar tramando algo tão sombrio. Precisava contar ao pai o mais rápido possível. Mas como? Francisco não voltaria por mais uma semana e até lá ele teria que aguentar a situação. Enquanto André e Elizabeth continuavam conversando, Paulo voltou silenciosamente para seu quarto, tentando processar tudo o que havia acabado de descobrir. Sua mente estava a mil, cheia de perguntas e preocupações. Sentiu-se traído e vulnerável, mas sabia que precisava ser forte. Na manhã seguinte, Paulo acordou cedo e começou suas tarefas como de costume. Elizabeth mal olhou para ele, ocupada com seus próprios afazeres. Ronaldo estava na sala jogando videogame, alheio a tudo. Durante a semana, Elizabeth se tornou ainda mais rigorosa com Paulo, exigindo que ele fizesse mais tarefas e o tratando com palavras duras e ásperas. Paulo se sentia cada vez mais cansado e sobrecarregado, mas se manteve firme, aguardando o retorno do pai. Quando Francisco finalmente voltou, Paulo correu para abraçá-lo, sentindo um alívio enorme. Francisco trouxe presentes para todos e Paulo sentiu uma alegria momentânea ao receber um novo jogo de ferramentas para continuar trabalhando no carro do avô. Paulo sentiu que não poderia esperar mais. Sabia que precisava contar toda a verdade ao pai, mesmo que isso fosse difícil de acreditar. Então, uma noite, ele chamou Francisco para uma conversa séria. Pai, eu preciso falar com você. É sobre Elizabeth e André. Começou Paulo com a voz trêmula. Francisco franziu a testa preocupado. O que aconteceu, Paulo? Perguntou ele, sentindo um nó se formar em seu estômago. Eles não são quem dizem ser. Ouvi uma conversa deles uma noite e descobri que não são irmãos. São apenas amigos e eles estão enganando você. Elizabeth está te usando, pai. E eles falaram sobre mim, que precisam se livrar de mim porque estou suspeitando demais, disse Paulo com os olhos marejados. Francisco ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Era difícil acreditar que Elizabeth, a mulher com quem ele estava casado há 1 ano, pudesse estar mentindo para ele. Paulo, isso é muito sério. Eu não sei o que pensar. Mas prometo que vou verificar se isso é verdade, disse Francisco, tentando confortar o filho. Francisco passou os dias seguintes pensativo, tentando encontrar uma maneira de resolver a situação. Sabia que confrontar Elizabeth diretamente não adiantaria, pois ela negaria tudo. Então, decidiu tomar uma atitude mais discreta. Um dia, esperou todos saírem de casa e instalou câmeras escondidas em vários cômodos da casa. As câmeras captavam tanto vídeo quanto áudio. Por alguns dias, nada aconteceu. Mas então, uma noite, Francisco revisou as gravações e ouviu uma conversa que o fez temer pela vida de Paulo. Paulo está cada vez mais desconfiado. Ele está falando com Francisco. Precisamos lidar com esse garoto de alguma forma, ou ele vai estragar nossos planos, disse Elizabeth, a voz carregada de malícia. Sim, precisamos agir rápido. Ele pode ser um problema sério para nós, respondeu André. Francisco sentiu um frio na espinha. Não havia mais dúvida.
Ele precisava tirar Paulo de casa imediatamente. Sem perder tempo, Francisco acordou Paulo e explicou a situação. "Filho, vamos sair daqui agora. É perigoso ficar aqui", disse Francisco com urgência na voz. Eles arrumaram algumas roupas rapidamente e foram para um hotel, onde ficaram escondidos por alguns dias. Elizabeth logo percebeu que algo estava errado, pois Francisco nunca faria isso sem um motivo. Ela começou a suspeitar que ele já havia descoberto o plano. Enquanto isso, Francisco estava determinado a juntar evidências contra Elizabeth. Para sua surpresa, descobriu que ela já tinha uma ficha criminal. Elizabeth e André trabalhavam juntos aplicando golpes em homens ricos. André os encontrava e Elizabeth os seduzia, para depois ficar com seu dinheiro. Francisco não conseguia acreditar que havia passado um ano casado com uma mulher assim. Francisco coletou todas as evidências que podia e contatou as autoridades. Sabia que era a única maneira de garantir a segurança de Paulo e fazer justiça. O choque de descobrir que Elizabeth era uma criminosa o deixou devastado, mas ele sabia que precisava ser forte pelo filho. Enquanto esperavam a ação das autoridades, Francisco e Paulo continuaram no hotel, tentando encontrar um pouco de normalidade em meio ao caos. Francisco refletia sobre como foi enganado e como isso quase custou a segurança de seu filho. "Eu sinto muito, Paulo. Sinto muito por não ter acreditado em você antes", disse Francisco, com lágrimas nos olhos, abraçando o filho. "Tudo bem, pai. O importante é que estamos juntos agora e seguros", respondeu Paulo, retribuindo o abraço com força. Apesar de tudo, sabiam que tinham um ao outro e que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. Alguns dias depois, a polícia prendeu André e Elizabeth, encerrando de vez a trama de engano que havia perturbado a vida de Paulo e Francisco. Ronaldo, o filho de Elizabeth, foi enviado para morar com uma tia distante, alguém que poderia cuidar dele adequadamente. Finalmente, Paulo e Francisco encontraram a paz que tanto desejavam. Com a casa tranquila e livre da tensão que pairava sobre eles, pai e filho puderam desfrutar de momentos de calma e reflexão. Uma tarde, enquanto descansavam na sala, Paulo não pôde deixar de expressar uma dúvida que o inquietava. "Pai, uma coisa não faz sentido para mim", começou Paulo, olhando para Francisco. "Elizabeth e André davam golpes em homens ricos, mas você não é rico. Você é caminhoneiro e não ganha muito bem. Por que eles tentariam dar um golpe em você?" Francisco suspirou profundamente, visivelmente pensativo. Depois de alguns momentos de silêncio, ele decidiu revelar um segredo que havia guardado por muito tempo. "Paulo, há algo que nunca te contei. Quando sua mãe faleceu, ela tinha uma quantia grande de dinheiro no banco", disse Francisco com uma expressão séria. "Ela sempre foi muito trabalhadora e guardava dinheiro. Quando recebeu o diagnóstico de câncer terminal, ela tomou uma atitude. Fez um testamento transferindo todo o dinheiro dela para mim. Ela disse que o dinheiro era para ser usado quando você fosse maior, para seus estudos." Paulo ficou surpreso com a revelação, os olhos arregalados. "E você guardou esse dinheiro todo esse tempo?" perguntou ele, ainda tentando processar a informação. "Sim, Paulo. Nunca gastei nada desse dinheiro. Sempre foi a vontade da sua mãe que ele fosse usado para você, para seu futuro", respondeu Francisco com um leve sorriso triste. "De alguma forma, André e Elizabeth descobriram sobre esse dinheiro e foram atrás de mim." Paulo assentiu lentamente, compreendendo a gravidade da situação pela primeira vez. "Uau, isso é inacreditável! Eu nunca teria imaginado", disse Paulo, ainda em choque. "Eu também não, filho. Mas agora que sabemos a verdade, podemos seguir em frente", respondeu Francisco com firmeza. Depois de um momento de silêncio, Francisco sorriu e olhou para Paulo com um brilho nos olhos. "Na verdade, eu tenho uma surpresa para você", disse ele, levantando-se. "Vem comigo."
Curioso, Paulo seguiu o pai até a garagem. Francisco abriu a porta e, para a surpresa de Paulo, lá estava o carro de Pedro, totalmente montado. Cada peça estava no lugar, brilhando sob a luz da garagem. O carro estava perfeito, como se tivesse saído diretamente das mãos habilidosas de Pedro. "Pai, isso é incrível! Você terminou de montar o carro?" exclamou Paulo, os olhos brilhando de emoção. "Sim, Paulo! Achei que era a hora certa de terminar o que começamos. Seu avô ficaria orgulhoso", disse Francisco sorrindo. Paulo correu até o carro, tocando cada peça com reverência. Sentiu uma conexão profunda com seu avô e um alívio imenso ao ver o projeto finalmente completo. "Obrigado, pai. Isso significa muito para mim", disse Paulo, abraçando Francisco com força. "De nada, filho. Estamos juntos nisso. Sempre estaremos", respondeu Francisco, retribuindo o abraço com carinho. Com o carro montado e a verdade revelada, Paulo e Francisco finalmente puderam seguir em frente, mais fortes e unidos do que nunca. Sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. E com a lembrança de Pedro e a proteção da mãe de Paulo, sentiam-se preparados para um futuro brilhante e promissor.